Olha, não reparem não que eu cheguei agora há pouco e sentei aqui na sala. Tô pensando em algumas coisas que aconteceram hoje. Eu sempre fui um tipo de pessoa que não gosta de incomodar as pessoas, né? Mas ultimamente não é a primeira vez que acontece isso. Ultimamente eu tenho percebido que esse incômodo não é só quando eu preciso de algum favor, né? Quando eu preciso de alguma ajuda. Esse incômodo parece, tá? A meu ver, que quando eu também ofereço ajuda, eu tenho a leve impressão de que estou incomodando as pessoas. Isso tem mexido comigo, não é de agora, já é de muito tempo. Eu não sei se é uma coisa que acontece só comigo ou se acontece com você também. Porque assim, eu gosto de ajudar naquilo, óbvio, que tá ao meu alcance. E assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com um carro agora à minha disposição. E olha, minha vida com carro. Porque assim, se não fosse o carro, eu não sei como seria. Aliás, eu sei, né? A gente fica falando assim, ah, eu não sei como seria. Eu sei, porque eu já tive uma vida bastante agitada quando eu estava sem carro e sai para pegar ônibus, volta, leva filho na escola de ônibus, volta, vai trabalhar a pé, volta. E é bastante cansativo porque, assim, depender de ônibus hoje, em qualquer lugar que a gente more, a questão do transporte público, ele é um problema a nível Brasil. Então, assim, quando eu tô de carro, né, e agora realmente com o carro à minha disposição, é uma alegria tão grande para mim, uma alegria tão grande, porque assim me facilita tanto no ir, no vir, sabe? Para chegar no horário, e sair de um lugar que eu tô, partir para outro e conseguir realizar, sabe? Dar conta dos dois compromissos. Isso facilita tanto a minha vida que todos os dias eu tenho a oportunidade de agradecer a Deus pela benção, né, que é ter um carro à minha disposição. E aí, quando eu vejo uma pessoa sem carro, né, que está se locomovendo de algum lugar, eu não hesito em oferecer ajuda. Mas eu tenho a impressão de que, assim, algumas pessoas não estão conseguindo receber isso e quando eu ofereço essa ajuda, parece que eu estou incomodando, né? Então, eu prefiro não oferecer mais. Porque assim, é chato você. Quer dizer, parece que você está sendo invasiva, né? Onde, na verdade, você só quer facilitar aqueles minutos do dia para a pessoa. Às vezes terminou, né? Exausta ou de um dia de trabalho, ou às vezes está cansada por outro motivo. Enfim, N coisas podem ser aí, né? E aí eu tô pensando nisso, sabe? Tá? Assim, eu já fui a pessoa ajudada. E por pessoas que, inclusive, nem me passariam pela cabeça que poderiam ter a preocupação de parar o carro, de voltar com o carro para me oferecer ajuda. Porque eu tô com bolsa, porque eu tô com criança. Então é uma forma também de eu retribuir aquilo que um dia chegou como bênção para mim, eu passar adiante, né? Porque a gentileza ela faz isso, né? Tanto que tem aquela famosa frase, né? Gentileza gera gentileza, e é a mais pura verdade. Mas aí, a partir do momento que eu sinto que eu tô incomodando, aí eu prefiro dar um passo para trás. Não sei, eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? A vida ela é muito caótica. A vida ela é muito caótica. Então, se a gente não facilitar a vida, se a gente não tornar as coisas mais simples, fica cada vez mais complicado a gente conviver uns com os outros, a gente se socializar, viver aqui nessa terra. Para que tudo tão pesado? Para que tudo tão exaustivo? Muitas das vezes a gente tem oportunidade nas mãos de facilitar, de olhar para o simples. E eu considero, assim, uma ajuda, oferecer uma ajuda algo muito simples,
muito simples. Essa semana, inclusive, eu até, né, tava brincando por telefone com uma amiga, porque ela, Cíntia, posso toda cheia de dedos para falar comigo, né? Me pediu uma ajuda e tal. Eu falei, ai, para com isso. A gente já se conhece há tantos anos, você praticamente é parte da família. Por que falar assim, cheia de dedos? Não, porque eu sei que você tem uma vida muito agitada, não quero incomodar. Não, isso não é incômodo nenhum, de forma alguma. Para mim é uma satisfação em poder ajudar. E olha que a ajuda que ela estava me pedindo, para minha vida, não era nada, porque eu já iria fazer para mim e aí eu só ia incluí-la. Agora, imagine aquelas ajudas que a gente tem que mudar totalmente a nossa rota, e sai totalmente da nossa rotina e das nossas atividades. Por que não também? Por que não? É tão prazeroso. Mas eu acho que o ponto tá aí. Eu acho que, é, pensando agora assim, eu acho que o ponto tá aí. Tem gente que tem a dificuldade em receber. Isso é um problema. Ai, gente, isso é um grande problema. Porque assim, não sei. Não sei, eu tô bem reflexiva quanto a isso. Eu sei que todos nós temos uma história. E o que a gente passou na infância reflete muito na nossa vida adulta. Eu costumo dizer que realmente a vida adulta ela é uma consequência do que a gente foi quando criança, né? Por quem nós fomos educados, pelo ambiente que a gente frequentou, tudo que nos foi ensinado, tudo que a gente passou. Então, assim, as pessoas realmente vão reagir às situações de formas diferentes. E aí realmente cabe o respeito, como eu estou respeitando essa pessoa que não sabe receber, eu estou respeitando. E aí eu vou dar um passo para trás e não vou mais oferecer ajuda. E o que eu estou fazendo aqui é justamente isso, é respeitar o que eu estou vendo, o cenário que eu estou vendo, e eu entendi que a forma de eu respeitar é dando um passo para trás mesmo, né? E não oferecendo mais a ajuda. Bom, foi o que eu entendi. A leitura que eu fiz. Pode ser que mude depois? Pode, vai depender da situação. Assim, eu respeito, claro, mas eu acho que a gente tem que ter sempre o olhar sobre os nossos comportamentos. A gente às vezes quer ficar tão na defensiva, sabe? Criar uma armadura e não permitir que as pessoas passem, né, dessa armadura. Não sei, é um pouco complicado. Eu sei que vai muito além do que a gente está conversando aqui. E talvez você diga assim, Cíntia, mas e se você está entendendo, está fazendo a leitura de forma equivocada? Pode ser, pode ser. Não tem a história desse que está passando aí frequentemente sobre o Lincoln, que foi ajudado pelo Pablo Marçal. Eu até deixei de acompanhar logo depois que eu vi algumas informações de pessoas falando que era tudo mentira e tal, mas assim, o primeiro vídeo, que foi o que viralizou dele, falando sobre a situação, né, reclamando da vida, não vi nem como uma reclamação, mas assim, se lamentando. Eu me compadeci. Pensei assim, nossa, quando algo é verdadeiro, a gente sente, né? E eu senti que era realmente verdadeiro que estava. Se é verdade ou se não é, o que eu posso dizer é que, se for verdade, eu acreditei. Se for mentira, a história dele realmente, ele conseguiu me enganar, como muita gente, né? Milhares de pessoas. Mas tudo bem, tudo bem. E é o que eu tô falando aqui, tudo bem. Eu posso estar fazendo uma leitura errada e peço perdão, inclusive, sobre isso. Mas o foco aqui, na verdade, é apresentar para vocês que, assim, eu acho importante a gente ter o cuidado de olhar para a gente. O que a gente está transmitindo através dos nossos comportamentos, das nossas ações, porque o outro vai fazer uma leitura. Pouco me importa o que o outro vai pensar. É bem assim. A gente se importa assim. E quando eu falo isso para vocês, eu lembro muito de mim, porque por muitas e muitas vezes, desde a adolescência, eu tive algumas práticas que hoje eu
não me agrada lembrar, justamente por esse bloqueio que eu criei para pessoas que poderiam, assim, ter sido tão bacanas na minha vida, tão preciosas na minha vida, que poderia ter me mostrado um lado bacana que eu pudesse conviver na época e eu, infelizmente, por falta de maturidade, timidez, por ser muito séria, eu criei um bloqueio. Hoje eu consigo olhar para o cenário lá atrás e ver o quanto que eu magoei muitas pessoas por conta disso. Talvez hoje essas pessoas nem se nem lembrem, né? Mas eu lembro, porque foram momentos assim que marcaram a minha vida. E é aquela coisa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente, mas eu não posso, não posso. Porque o tempo é o único ativo, igual no outro vídeo que eu falei, o tempo é o único ativo, né? Aliás, é o ativo mais caro, porque a gente não pode substituir, a gente não pode reviver, não podemos. Então é vivendo e aprendendo a cada dia, a dar e a receber, a aprender e compartilhar, a viver e contar para poder atingir a vida do outro de alguma forma. E o meu propósito aqui é esse, né? É contar para vocês, para talvez fazer você também refletir acerca da sua vida. É uma coisa tão pequena, mas que com a correria, a vida agitada, trabalho, casa, estudo, enfim, igreja, vida social, a gente acaba se perdendo e não se importando com aquilo que realmente vale para as nossas vidas. A gente deixa escapar muita coisa, deixa escorrer muita coisa pelas nossas mãos, sem ter tido a oportunidade de parar, nem que seja por 5 minutinhos, e pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que a gente fez, o que a gente falou, como a gente reagiu, e que fica aí uma mensagem para vocês. Eu sei que não dá pra gente fazer isso o tempo todo, porque a vida tá em movimento e é uma coisa atrás da outra, mas 5 minutos do seu dia para você tirar um tempinho, deitar no sofá, deitar na cama, sentar na sala, como eu tô sentada aqui, e ficar pensando um pouco sobre o seu dia, o que você pode fazer também para solucionar algo que você precisa solucionar. A gente está precisando pensar mais. Tem gente que defende, né? Não pensa muito não. Olha só, não pensa muito não. Vai lá e faz. Nem sempre, nem sempre. Parar um pouquinho, pensar para agir com precisão e não incomodar. Um beijo e até o próximo vídeo.